Olá, uma boa tarde para todos, para todas e para todos. Esse é mais um programa Pauta Brasil, da Fundação Perseu Abramo. Eu sou Nilma Lino Gomes, sou professora titular emérita da UFMG e sou coordenadora do Núcleo de Acompanhamento de Políticas Públicas de Igualdade Racial, o NAP de Igualdade Racial. Nós temos o prazer de estar aqui nessa tarde acompanhada de tantas pessoas queridas, tantas pessoas guerreiras nessa luta por um Brasil democrático, no lançamento do primeiro caderno de igualdade racial, do NAP de igualdade racial. A ideia desse caderno é que ele seja um instrumento de formação para todos nós, que ele possa ser um instrumento de formação para militantes do Partido dos Trabalhadores, de outros partidos de esquerda, militantes dos movimentos sociais, professores, professoras, seja da educação básica, do ensino superior, estudantes, enfim, pessoas interessadas no debate sobre a questão racial, no debate emancipatório e na luta democrática. Então, é com muito prazer que nós estamos lançando o primeiro da série. Nós pretendemos que esses cadernos eles sejam semestrais e a cada número nós teremos a participação e a contribuição de pessoas atuantes na luta pela democracia e na luta pela igualdade racial. Esse primeiro caderno, então, nós temos aqui algumas pessoas que contribuíram conosco e artigos que saíram na revista Focus, nos primeiros números da revista Focus Brasil, da Fundação Perseu Abramo, e mais alguns outros de reflexões de integrantes do NAP e de pessoas convidadas pelo NAP. E nós teremos essa live dividida em duas partes. Uma primeira parte nós teremos a fala, ouviremos os apoiadores, as parcerias que ajudaram a construir essa proposta do caderno. E, num segundo momento, nós teremos, assim, para vocês sentirem um gostinho de quero mais, as autoras dos artigos desses cadernos, que vão fazer um pouco uma síntese, vão falar um pouco a respeito do tema desses cadernos, para que vocês possam, então, trabalhá-los. Então, nessa primeira fase, nós teremos primeira parte, digamos assim, teremos o Marcos das Chagas, que é o secretário nacional de combate ao racismo do PT, um querido amigo, um querido parceiro. Nós teremos também o Carlos Henrique Árabe, que é diretor da Fundação Perseu Abramo, que coordena toda a parte editorial da Fundação Perseu Abramo, e teremos também o Christoph Helzer, que é nosso apoiador e parceiro da FES Brasil. Serão os primeiros dessa live. E no segundo momento eu apresentarei para cada um de vocês, terá o prazer de conhecer as autoras que então estarão conosco. Teremos aqui a Fábia Reis, que é secretária de Promoção da Igualdade Racial, CEPROME da Bahia. Teremos também a Tamires Sampaio, que é advogada, que é secretária adjunta de Segurança Pública de Diadema. Teremos também a Sandra Lide Oxum, que é dirigente da comunidade de tradição de matriz africana, Sociedade Afro-Brasileira Ilê Axé Orixá Iemanjá, e que é integrante do nosso NAP. E eu quero também dizer que, além do prazer de estar aqui com vocês, com as autoras e apoiadores, nós teremos que fazer agradecimentos. É sempre assim, porque não fazemos nada sozinhos. Tudo que fazemos é coletivo. E é isso que faz a luta emancipatória ser uma luta democrática. Então, não tem como não agradecer ao presidente da Fundação Perseu Abramo, Luiz Mercadante, ao William Ozaski, que é o coordenador do Centro de Altos Estudos da Fundação Perseu Abramo, ao Alberto Cantalice e o Davi Silva Júnior, diretor e coordenador de comunicação da Fundação Perseu Abramo. Também agradecer, além do Carlos Árabe já estar conosco, agradecer também ao Rogério das Chaves, que é coordenador editorial, que fez um trabalho imprescindível para nós, da diagramação, da organização dos cadernos. Também agradecer a nossa Secretaria Nacional de Combate ao Racismo, que está aqui, a FES Brasil, sem a qual nós não conseguiríamos esse apoio político-financeiro para fazer os cadernos, que também serão impressos. Nesse momento, eles estão digitalizados, estão na página da Fundação Perseu Abramo, que qualquer pessoa pode acessar esse primeiro caderno.
Não poderia deixar de agradecer a Cristina Teodoro, que é da coordenação executiva do NAP e que me ajudou a organizar esse primeiro caderno, Givânia da Silva e Ailton Ferreira, que são parceiros de artigos escritos também nesse primeiro caderno, a todos os integrantes do NAP de Igualdade Racial, pelo trabalho, pela confiança, e também aos colegas e às colegas do Centro de Altos Estudos da Fundação Perseu Abramo, coordenadores e coordenadoras do NAP e integrantes do Conselho Curador da Fundação Perseu Abramo. E na pessoa do presidente, o nosso querido ex-ministro, nosso Fernando Haddad. E também um agradecimento especial a quem fica nos bastidores. Aqui nós temos o Vinícius Toledo conosco, que está aqui nos ajudando a transmitir essa live para vocês. Então, eu vou começar passando a palavra para Carlos Árabe. Todas as pessoas terão 5 minutos de fala. É uma live com um tempo curto, mas nós não podemos deixar ninguém de fora. Essa é o tom da luta democrática. Carlos Árabe, por favor, a palavra está com você. Bom, em primeiro lugar, quero agradecer a Nilma e também a Cristina, que são as nossas coordenadoras do Núcleo de Igualdade Racial, e que, desde o início, isso eu queria muito expressar aqui, é uma prioridade da nossa diretoria, da Fundação Perseu Abramo, e é também uma prioridade de coração do Rogério e da Raquel, que compõem o nosso núcleo da editora da Fundação Perseu Abramo. Então, nós estamos aqui não só por uma, digamos, uma missão, uma diretriz política, mas por uma concordância política, ideológica e programática com o que o NAP de Igualdade Racial promove e desenvolve. Nós achamos que, para ter uma democracia no Brasil, é fundamental ter uma emancipação racial, que é muito mais do que uma igualdade racial, é uma justiça, é uma visão internacional, é uma ideia de que a ação e a igualdade, a liberdade andam completamente juntos. Então, eu fico muito feliz de estar aqui representando a diretoria da Fundação. Cumprimento a todos que são parceiros nesse projeto, ao Christophe, que é um grande amigo da Fundação Perseu Abramo, a Fábia, que eu não conheço pessoalmente, mas admiro, tem uma enorme relação com a construção que se faz na Bahia. A IA, que eu entendi, eu não a conheço, mas entendi que é do Rio Grande do Sul, que é quase que... Eu sou mineiro, é quase uma segunda pátria para mim, depois de Minas, e igualmente assim equilibrado com a Bahia. Bom, e a Tamires, que nos ajudou muito a compor o nosso conselho editorial, fez o convite ao Silvio de Almeida, que foi orientador dela, enfim, nos ajudou muito, e ao meu querido amigo Mártios, que nos deve um artigo para a Teoria e Debate, estamos confiantes nele, e principalmente está lá em Juiz de Fora, né? Lutando para existir uma administração democrática popular. Enfim, um grande abraço, Mártios. E, Nilma, tudo que você nos pedir será ainda pouco, considerando que nós estamos dispostos a marchar com você, com a Cristina, com o nosso coletivo de igualdade racial. Grande abraço. Muito obrigada, Carlos. Obrigada demais pelo seu apoio, pela sua presença. E olha, quando fala assim, a gente aproveita, hein? Pode aproveitar. Eu estou falando, eu tenho certeza, pela Raquel e pelo Rogério.
Eu também tenho certeza, assim, vocês são parceiros exemplares para nós, estamos juntos na fundação, né, nessa luta. Então, eu quero passar a palavra agora para Martins das Chagas, que, além de secretário nacional de combate ao racismo, ele também é secretário de planejamento da Prefeitura de Juiz de Fora. Martins, a palavra é com você. Oi, Neuma, muito obrigado. Muito obrigado aí pelo convite, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui juntos. Eu queria saudar a todas as pessoas que estão nos assistindo nesse momento, que vão nos assistir nas redes sociais. Obrigado aí pela presença e pela audiência. Queria saudar aqui especialmente as companheiras e companheiros que estão aqui nesse debate, nessa apresentação dos cadernos de igualdade racial. Minha querida secretária estadual de promoção da igualdade racial da Bahia, companheira Fábia Reis, que eu não só muito admiro, mas tenho muita honra de cerrar fileiras na luta pela promoção da igualdade racial no dia a dia nosso. A Sandra Lee, sua bênção, uma pessoa muito querida por todos nós, uma intelectual, uma pessoa que tem na sua essência de vida e tem na sua fala muito forte, muito direcionada, toda a força ancestral das mulheres negras. Minhas saudações. Quero também saudar ao Christopher. Christopher, já estivemos algumas vezes na tentativa de estabelecer também parcerias entre a Fundação Friedrich Ebert e Secretaria Nacional de Combate ao Racismo. Ainda o faremos esse ano, viu? O ano que vem, agora que começa, Christopher. Um grande abraço para você, bom vê-lo e agradecer também, em nome, talvez, do PT, né, por conta da boa recepção que o nosso presidente Lula teve na Europa. Com certeza, a Fundação Friedrich Ebert teve muito a ver com isso, com o sucesso que foi a presença do nosso presidente lá. Meu companheiro Carlos Árabe, sou devedor desse grande homem, grande companheiro. Ainda bem, Árabe, que você corrigiu, porque mineiro que renega Minas não pisa nem nas Gerais, tá bom? Não entra nem nas Gerais. Ainda bem que você recuperou aí o seu patriotismo mineiro. E essa companheira jovem, intelectual, grande companheira, que também está desenvolvendo um excelente trabalho na Prefeitura Municipal, e que é uma companheira do Instituto Lula, uma lutadora de primeira hora, grande Tamires, um grande abraço, companheira, e em seu nome também eu quero saudar a juventude negra do Brasil, juventude essa, Nilma, que eu tenho absoluta certeza que os cadernos irão relatar, que é aquela que sofre as principais augúrios, as principais dificuldades do país, né? Aquela que, infelizmente, faz com que, no Brasil, a gente faça uma inversão da linha da vida, onde as mães e os pais enterram seus filhos no lugar dos filhos enterrarem seus pais. Eu costumo dizer que isso que ocorre no Brasil, cada dia que passa a gente vê essa mortalidade que os nossos jovens são submetidos, essa mortandade, melhor dizendo, a qual nossos jovens são submetidos, é algo tão ruim, tão asqueroso, que é inominável, né? A gente, quando perde o pai, quando perde a mãe, a gente fica órfão. E quando a mãe perde o filho? Não tem nem nome, não existe nem nome no nosso dicionário para designar isso. Isso significa o quão cruel, o quão difícil da gente passar. E estou dizendo disso porque eu tenho certeza que no artigo da Tamires ela aborda esse tema da segurança pública, que nos é muito caro, né? Da mesma maneira que os temas aí abordados pela Laís, pela a Sandra Lee. Vou ler, com certeza, com mais vagar o caderno, e quero te parabenizar, Nilma, por esse excelente trabalho que você vem desenvolvendo à frente do NAP Igualdade Racial, a qual eu tenho muito orgulho de nós estabelecermos parcerias no Liga Preta e junto com a Secretaria Nacional. A Fundação Perseu Abramo, com a sua presença, ganhou em muito uma magnitude que até então nós não tínhamos. Nós tínhamos vários companheiros e várias companheiras que sempre nos honraram e
porque sempre foram muito bons conselheiros da Fundação. Mas, Nilma, você chegou e trouxe um outro caráter. Isso mesmo que você nos ensina no seu livro, Movimento Negro Educador. Você também está sendo uma coordenadora educadora no NAP e na Fundação Perseu Abramo para o PT. Muito obrigado pela sua parceria. Muito obrigada, Márcio, pelas suas palavras. Fico muito emocionada. Muito obrigada mesmo. E tem sido um prazer trabalhar junto com você, junto com a Roseli, e a gente construir essa união em torno de uma pauta super importante para o Brasil e fazê-la crescer dentro da Fundação Perseu e dentro do Partido dos Trabalhadores. É um reconhecimento também ao seu trabalho. Muito obrigada. E agora nós queremos passar a palavra para Christoph Heuser, que é o representante da Fundação Henrik Egbert no Brasil. E Christoph tem sido um grande parceiro nosso de apoio, de crescimento junto do NAP de Igualdade Racial, desde o início, nos apoiando. Leve também o nosso abraço, Christoph, ao William, que é um grande parceiro nosso também, um grande mediador dos nossos trabalhos. Por favor, Christoph, a palavra é com você agora. Muito obrigado, Nilma. E realmente é um grande prazer estar com vocês e ver vocês e já amigos pela festa, de longa praça, longo data, mas que nós nos encontramos e nos conhecemos recentemente, mas se sente como parte da família na luta antirracista. Então, grande prazer estar com vocês. Então, muito obrigado, Nilma, e quero saudar também a todas e todos que nos estão acompanhando hoje e as autoras que estão conosco para este evento. Eu acho que é um evento muito importante. Então, muito obrigado por essa iniciativa, Nilma, e muito obrigado pelo convite e pela energia também de puxar este projeto importante. E quero saudar e vou levar também essas saudações, obviamente, para o nosso querido colega Willem Habermann, que é diretor de projetos e realmente um grande apoiador sobre esse tema. Quero saudar também especialmente, muito obrigado pelas palavras muito amáveis a querido Carlos Henrique Árabe. Temos que nos encontrar num momento, seria um prazer também de provar algumas especialidades mineiras nesse instante, mas isso vamos ver. Grande prazer ver você aqui. Márcios, obviamente, o mesmo. Sempre bom ver você, muito obrigado. E também nós temos que nos ver no momento presentemente. Espero que isso aconteça no momento. Mas também gostaria de saudar muito especialmente as autoras que estão por aqui. E acho que aprendemos muito e vamos aprender muito sobre o seu trabalho, agora também na live, mas também dentro dos seus escritos, não? Fábia, a Tamires, a Yá, eu acho que é muito importante e muito valioso essa contribuição, então muito obrigado para isso também. Eu acho que é muito bom saiu este caderno primeiro desse processo. E nós, como FES, nós estamos muito ansiosos de que isso seja lançado e que podemos seguir nesse processo que para nós obviamente muito importante, que vimos que os desmantelamentos da promoção da igualdade racial e a necessidade justamente agora de promover esses debates, de promover esses temas, que todos nós acho que está bem óbvio, não? De que mais que 50% da população brasileira população negra, mas estão afetadas mais negativamente de quase todos os indicadores, já historicamente, os homicídios, o salário, agora na pandemia. Então, eu acho que é urgente que puxamos esse tema e que levamos esse tema. Então, muito obrigado mais uma vez para essa iniciativa, e acho que é muito importante de que nós estamos aqui, estamos juntos nisso. E eu acho que é ponto somente para finalizar, porque estou muito ansioso de ouvir também as autoras agora. Eu acho que é um tema fundamental sobre que com Márcios falamos, com Nilma falamos várias vezes, que isso não somente é um tema singular, sino é um tema transversal, e isso deveria ser um
tema transversal e promovido e discutido como um tema transversal, e que é um tema fundamental para a democracia, para a justiça social. Por isso, mais uma vez, estamos muito felizes de participar dessa parceria, que estamos juntos nesse processo, e espero que possamos seguir muito mais nessas conversas muito importantes, e espero que em um momento também presencialmente. Então, mais uma vez, muito obrigado, Nilma, para essa iniciativa, para esse trabalho muito importante, e nós estamos da FES à disposição por qualquer outra iniciativa, e estamos juntos nesses momentos difíceis, mas vamos saber que nós estamos com tantas lutadoras aqui de aprender e seguir nesse processo. Então, um abraço a todas e a todos vocês. Muito obrigada, Christoph. É um prazer mesmo estar com vocês e a FES. E essa é uma das parcerias, né, que nós vamos continuar com muitos outros trabalhos pela frente. E é muito importante ter vocês junto conosco. Obrigada mesmo. Bom, agora nós vamos passar para a segunda parte dessa live, agradecendo a vocês que são nossos parceiros, apoiadores, integrantes, deixando-os à vontade, porque sabemos que todo mundo tem um tempo extremamente complexo, né, nesse momento de pandemia, mas convidamos também para vocês continuarem aqui conosco até o final. E para quem está chegando agora para assistir essa live de lançamento, esse é o lançamento do primeiro caderno de igualdade racial, do NAP de igualdade racial, da Fundação Perseu Abramo. E para deixar todo mundo com esse gostinho de quero mais para ler os cadernos, que volto a insistir, eles estão disponíveis para download na página da Fundação Perseu Abramo. Eu quero que vocês saibam os títulos dos artigos antes de passar a palavra para as autoras. Um dos artigos chama-se Estratégias de Destruição Bolsonarista às Políticas de Igualdade Racial. É assinado por mim e por Givânia da Silva, que é a vice-coordenadora do NAP de Igualdade Racial. Nossa querida Givânia. O outro é Pandemia, Racismo Estrutural e Desgoverno Fascista. Depois do inverno vem a primavera, que é assinado por Fábia Reis, que está aqui conosco, e Ailton Ferreira. Mais um artigo, Desigualdades Raciais, eixo estruturante da matriz da desigualdade social na América Latina, de Laís Abramo. Laís Abramo, infelizmente, ela não pôde estar conosco aqui no lançamento, e queremos deixar para ela um grande abraço, sabemos que ela é parceira de primeira ordem de todas e todos aqui. O outro é Genocídio da Juventude Negra no Brasil, que assina Tamires Gomes Sampaio. E, por último, uma análise senso-perceptiva da perspectiva de luta do povo de terreiro, da nossa querida Yá Sandrali de Oxum. Então, são textos curtos, são textos densos, que podem ser aproveitados para momentos de formação, em aulas, formação de estudantes, na formação da própria militância, e que nós queremos muito que esses cadernos sejam baixados para download, sejam lidos, aproveitados, e quando imprimirmos, que também é uma parceria com a FES Brasil, teremos uma parte impressa, nós também divulgaremos e enviaremos esses cadernos. Bom, então agora eu quero passar a palavra, então, para a Fábia Reis, que vai falar um pouco sobre o artigo que ela nos brindou. Por favor, Fábia. Então, boa tarde, professora Nilma. Dizer que é uma honra, uma alegria estar aqui, rodeada de tantas pessoas potentes, comprometidas e que carregam na sua trajetória a maneira democrática e afetiva, como tem sido a da nossa querida professora Nilma Lino. Eu quero parabenizar a senhora e também a professora Cristina Teodoro por ter nos organizado nesse trabalho, pela compreensão, inclusive, das idas e vindas, e foi um prazer poder compartilhar e estar aqui neste momento, um rito extremamente necessário por todo o trabalho que foi investido nessa entrega, nessa ação política. Agradecer e parabenizar também a Fundação Perseu Abramo, aqui saudando o nosso diretor, Carlos Árabe, estendendo ao nosso presidente, Aloysio Mercadante, também os nossos agradecimentos pela entrega, enfim, no nosso programa hoje aqui, Pauta Brasil, e dizer, neste momento da alegria, de estar aqui ao lado da nossa querida Yá Sandrali de Oxum, lhe pedir a bênção. A senhora que é uma mulher de trajetória, uma intelectual profundamente engajada
nas problemáticas e no fazer, nos saberes das comunidades tradicionais dos povos de terreiro do Brasil. Então, parabéns, e dizer que é uma honra estar aqui. Hoje, que para a nação Angola, um dia aqui na Bahia, me permita, Nilma, essa referência, essa homenagem, se despediu do nosso plano material, o nosso querido Tata Anselmo, o homem da luta contra a intolerância religiosa, um defensor da saúde da população negra, das pautas dos povos tradicionais, e que, sem dúvida, as religiões de matriz africana hoje têm aí um pesar. Não estamos tristes porque sabemos que o legado dele persistirá e que ele está no Orum aí, integrando na sua ancestralidade essa luta que é conjunta, que é nossa. Então, as homenagens ao Tata, enquanto faço aqui a referência à nossa Iá, Sandra Lee. Também fazer aqui a minha referência, e estou aqui querendo também me debruçar detidamente ao trabalho da nossa querida Tamires, uma pauta necessariamente, essa reflexão sobre a nossa juventude. Parabéns, Tamires, também pela sua contribuição no seu trabalho, e dizer ao Martins, que saiu aqui há pouco, nos compromissos de vários artigos, que ele tem se desafiado em várias tarefas, em várias frentes, o nosso secretário de combate ao racismo do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, um prazer caminhar com ele, e aqui dizer do quanto é importante a sinalização aqui do Christoph Helsen, da FES Brasil, nessa parceria, incentivando as ações do combate ao racismo em nosso país, da aliança e dessa parceria com a Fundação Perseu Abramo, com o Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Então, muito obrigada, Christoph, também, por integrar aqui esse momento conosco. Quero dizer, Nilma, nesses minutos, e todos estão convidados, enfim, a esse aprofundamento das leituras dos artigos, mencionar ainda e agradecer a nossa querida Givânia Silva, a nossa pesquisadora quilombola, que junto com você construiu essa ação, ela que também caminha aí com todos e todas. Como a professora Nilma já trouxe aqui, a quem nos acompanha nesse momento, o nosso artigo, o título é Pandemia, Racismo Estrutural e o Desgoverno Fascista. Depois do inverno vem a primavera. Então, eu e meu companheiro Ailton Ferreira, um sociólogo, construímos justamente para identificar a relação do quanto na pandemia, o que já é uma identificação nossa de todos os censos, de todas as pesquisas e estudos, do quanto o racismo estrutural brasileiro repercute nos índices, nas taxas, nas posições sociais da população negra brasileira, e quanto na pandemia isso se acirrou, isso se adensou pelas crises, obviamente, econômicas, pela crise política, por isso também essa nuance do desgoverno fascista, e que nos levou aí a esse número absurdo de mais de 600 mil mortes, e também as situações vinculadas às condições materiais, com o retorno do nosso Brasil ao mapa da fome. A gente faz ali um estudo comparativo, inclusive, também com outros países, e então essa é a base que a gente trouxe para verificar uma identificação que ela é já para os pesquisadores da área, para a militância, para os movimentos sociais negro-brasileiro, algo bastante conhecido, mas a gente quer, nessa contribuição, como mencionou aqui a professora Nilma Lino, fazer essa provocação, fazer esse estímulo a partir dessas identificações e também, já no tópico, depois do inverno vem a primavera, pensarmos as estratégias, as nossas saídas de reestruturação, de retomada da nossa democracia e também de como nós vamos atravessar aí todos esses impactos que ficaram ainda mais agudizados com a chegada da pandemia. E não há saída, a gente aponta e faz essa convocação, não há saída individual, então o papel das redes, dos movimentos sociais, de todas as instituições, e se o racismo ele é sistêmico e estrutural, as nossas ações também precisam ser integradoras e sistêmicas, e tendo como mote principal a perspectiva da democratização constante e num caminho também de emancipação. Sem perder a esperança, porque a gente já aprendeu com a nossa ancestralidade, que é, de fato, a luta coletiva, a luta que nos enche aí de esperançar para que a gente não desanime. Então, os desafios são muitos, eu convido a todos e todas e digo finalmente aqui que foi uma honra estar e construir mais uma vez aqui, agradecendo ao meu companheiro de trabalho, Ailton Ferreira, e a gentil e orientadora, nossa querida professora Nilma Lina Gomes, por essa oportunidade. Então, fico aqui desejando que esse trabalho seja realmente acessado por todas e todas, porque é assim que a gente vai construindo novos saberes. Num dia em que a gente teve a notícia péssima
de que a ciência é cada vez mais desmontada em nosso país. Foram mais de 52 pesquisadores que se afastaram da CAPES, um demonstrativo de profundo corte de recursos. Essa é uma contribuição que a Perseu Abramo traz e que a gente precisa reconhecer. Então, vamos produzir conhecimentos contextualizados, oferecendo aí uma análise profunda e estratégias para que a gente possa sair desse cenário de agudização de crises. Muito obrigada, professora Nilma Lino. Me despeço aqui de todos e todas que nos acompanham, convidando para que vamos acessar e vamos fazer disso um instrumento de reflexão. Muito obrigada. Nós é que agradecemos, Fábia, e parabenizamos também pelo seu excelente trabalho à frente da CEPROME, e leve um abraço para todos os nossos companheiros e companheiras da Bahia. Um abraço bem carinhoso. Muito obrigada. Bom, a segunda a falar sobre o artigo é a nossa querida Tamires Sampaio. E eu passo a palavra para Tamires, que é para nós uma representante dessa juventude negra linda e guerreira do Partido dos Trabalhadores e desse nosso país. Tamires, por favor. Boa tarde, vocês me ouvem? Sim. Sim. Eu queria começar agradecendo o espaço, agradecendo o convite, Nilma. Eu acho que essa organização, né, primeiro do Fox e agora desse caderno de igualdade racial, é fundamental para a gente promover um espaço, né, de formulação e de mostrar que nós, do PT, temos relações com lideranças de movimentos sociais, de partidos políticos, de intelectuais, que produzem, que formulam, que têm propostas sobre esse tema, né? Eu acho que a gente acaba vendo o debate de combate ao racismo muito como denúncia, né? Denúncia contra o genocídio, denúncia contra as violências que a população negra sofre diariamente, mas para além dessas denúncias, a gente também tem muita criatividade, muita formulação, né? Muitas propostas concretas para combater essas violências estruturais que a nossa população sofre. E eu acho que concentrar isso, né, em um caderno é fundamental para a gente fazer esse processo, né, de disputa também de narrativa, né, desses conceitos. Então, agradecer mais uma vez aí pelo convite para escrever lá atrás, né, na revista Fox, e pela oportunidade de participar agora desse primeiro caderno de igualdade racial. Cumprimentar aqui também o Carlos Henrique Árabe, nosso dirigente, querido companheiro também do NAP de Segurança Pública, o Christopher da FES, que é uma grande parceira, né, do PT, da Fundação e também do Instituto Lula, que eu tenho o prazer de ser diretora, a Iá, minha bênção, Iá, sua bênção, e Fábia Reis também, para mim é um prazer estar aqui com os companheiros, e o Martins, né, nosso secretário nacional, que teve um compromisso, né, precisou sair antes do final. O meu artigo, né, na revista, ele é fruto da minha pesquisa que eu fiz durante a graduação, né? Eu sou formada em Direito pelo Mackenzie graças ao ProUni, e durante a graduação eu sempre procurei tentar, de alguma forma, trazer as pautas do movimento negro para a academia, né? Pensar, será que é possível utilizar o direito, que é um instrumento de manutenção da desigualdade social, né? Muitas vezes é um instrumento da elite para a criminalização. Será que é possível utilizar esse instrumento para o combate ao genocídio? Para a gente, de fato, reforçar e comprovar que o que acontece com a população negra aqui no Brasil é um genocídio mesmo? Porque existe uma disputa teórica no âmbito do direito sobre esse termo. Uma disputa, inclusive, que passou pelo movimento negro por um tempo, né? Há muito tempo, as diversas entidades nacionais e coletivos se questionavam se a denúncia que seria feita sobre as violências estruturais que a população negra sofre no Brasil seria uma denúncia do extermínio contra a população negra ou do genocídio contra a população negra. E essa disputa teórica, ela passava por uma disputa no direito, porque no âmbito dos crimes internacionais, né, dos crimes contra a humanidade, se a gente for pegar a questão do extermínio, basta mostrar os dados do que acontece com a população negra aqui, que é inegável que o que acontece com a população negra é um crime contra a humanidade, é um extermínio, né? A cada 23 minutos um jovem negro é assassinado no Brasil. Das mais de 70 mil vítimas de homicídios, né, violentos, de mortes violentas que acontecem por ano no país, cerca de 80% dessas mortes são feitas contra a população negra, em especial contra homens, jovens negros.
mas também nos últimos anos o índice de violência e de assassinato contra as mulheres negras também tem aumentado. Eu lembro que há 10 anos atrás, quando eu comecei a militar mais ativamente no movimento negro, quando a gente falava sobre genocídio, o foco era jovens homens negros sendo assassinados, e hoje as mulheres negras também estão nesse foco, né? Então a gente percebe que nos últimos 10 anos, ao invés de melhorar, né, por conta das denúncias, por conta das políticas, piorou a situação para a população negra em relação à violência. Então, só de escancarar esses dados, a gente já consegue reconhecer, né, consegue comprovar esse processo de extermínio. Mas, no que se refere ao genocídio, existe uma disputa teórica, jurídica, que é a seguinte: a lei de genocídio brasileira, porque primeiro foi construída a Convenção Nacional de Genocídio, a Convenção das Nações Unidas, e o Brasil foi um país que ratificou essa convenção e que construiu uma legislação própria sobre genocídio. E na nossa legislação própria, né, o caput do tipo penal de genocídio fala quem com a intenção de destruir no todo ou em parte. Esse quem necessariamente imputa a necessidade, né, nos traz a necessidade de imputar esse crime a alguém, a uma pessoa. Ou seja, o crime de genocídio aqui não pode ser um crime político, não pode ser um crime que é cometido por um ente, não pode ser um crime que é cometido pelo Estado, que, de certa forma, é a forma que a população negra, que o movimento negro denuncia. Quando a gente fala sobre o genocídio da população negra, a gente está falando sobre o que o Bembe nos traz em relação à necropolítica, que é a organização do Estado para a produção da morte da população negra, né? Sobre como o Estado se organiza, seja através de ausências de políticas públicas ou da presença, né, do Estado na perspectiva da força, né, em territórios que são territórios de exceção, que são as periferias, que são territórios racializados, né, porque são territórios que são majoritariamente negros e que têm uma ausência de políticas públicas de acesso à educação, saúde, esporte, lazer, moradia, muitas vezes sem ter água encanada, sem saneamento básico, ou seja, são pessoas que estão em territórios em que o que em tese está garantido para todos na Constituição, nesses espaços não está. Mas o Estado chega ali na perspectiva da força, chega ali na perspectiva da violência policial, né? Então, existe uma organização do Estado para a produção da morte, para a autorização dessa morte, que acontece, inclusive, quando a gente sabe que a polícia militar, em alguns momentos, quando comete homicídios durante a ação policial, já evoca, né, excludente de licitude e sequer é investigada, né? Sequer é investigada. Então, para a gente fazer uma comprovação de que o que de fato acontece aqui com a população negra é um crime de genocídio, é necessário que a gente faça uma disputa no direito sobre a legislação de genocídio aqui. Porque, veja, quando o crime de genocídio foi criado pelo Raphael Lemkin, que é um polonês, que foi a primeira pessoa que trouxe esse termo, ele não falava só de um crime cometido por uma pessoa, né? Ele não nos trouxe essa noção desse tipo penal numa perspectiva individual, e sim numa perspectiva de grupos, numa perspectiva de instituições, inclusive de estados que promoviam genocídio contra outros grupos étnicos, religiosos, né, de outros estados, né, a partir de uma perspectiva de conquista de território. Né? Então, e é no direito, em especial no direito penal, que a gente tem que fazer essa disputa, né? Então, eu procurei durante a graduação iniciar uma discussão sobre isso, né, para falar sobre genocídio com foco na juventude negra, né? Então, o artigo ele fala sobre os dados de letalidade policial contra a juventude negra, sobre esse processo de criminalização da cultura negra que acontece e de como o sistema de segurança pública ele é um instrumento de ratificação dessas violências, né, e de naturalização dessas violências como um todo. E aí eu finalizo, né, para também terminar, que está dando meu tempo, falando sobre segurança cidadã, né, que é uma perspectiva de pensar a segurança não nessa lógica de manutenção da ordem e prevenção de risco, que é necessariamente manutenção de uma estrutura social, de um status quo que é violento, que promove violência, que naturaliza a morte da população negra, em especial da juventude negra, para pensar a segurança pública numa chave de garantia de direitos, né? Então, é garantindo acesso à educação, a espaço de cultura, lazer, moradia digna, que a gente, de fato, vai construir uma segurança pública, né, para todos. Então, é garantindo o acesso à cidadania plena para a população que a gente constrói segurança, não nessa perspectiva de violência. Então,
tentando fazer um resumão geral do artigo, é mais ou menos isso que eu trago e quero mais uma vez agradecer aqui o espaço e a oportunidade de estar nesse caderno. Muito obrigada, Tamires. Eu penso que as pessoas que nos acompanham, só pela sua narrativa, a narrativa da Fábia, já vê o quanto que esses nossos cadernos, quer dizer, esse nosso primeiro caderno, primeiro de uma série, eles podem nos ajudar muito a elucidar questões ligadas à luta antirracista, ao combate ao racismo, e pode nos subsidiar, não é isso? Num debate que nós precisamos fazer, um debate formador da sociedade brasileira, porque uma das coisas que mais faz com que o preconceito racial, o racismo, a discriminação imperem é a ignorância, né? Muitas vezes, e não é ignorância no sentido pejorativo, de falar que as pessoas são ignorantes, no sentido negativo. A ignorância que é no sentido do não saber, do não conhecer, não aprofundar sobre, né? E nós precisamos, acho que é um papel nosso, né? Como militantes do Partido dos Trabalhadores e como negros e negras e pessoas não negras que lutam pela democracia e contra o racismo, colocar, né, à disposição das pessoas o que nós acumulamos de conhecimento. Então, muito obrigada, Tamires, muito obrigada, Fábia. E agora eu quero passar a palavra para Iá Sandrali, também pedindo a sua bênção e agradecendo, Iá, pelo seu trabalho e pela sua luta incansável na luta contra esse racismo religioso cada vez mais crescente no Brasil, pela sua contribuição de formulação teórica, que tem nos ajudado tanto a entender mais esse universo simbólico, político, transcendental e ancestral que nos rege, né? Muito obrigada já pela sua presença, Iá. A palavra é sua. Então, saudando o Senhor do Dia, Exu, o Senhor da Comunicação, o nosso mensageiro, também saúdo ao Ori, de todas as pessoas que compartilham o seu conhecimento nesse momento tão valioso que é o lançamento dos cadernos de igualdade racial do NAP. E quero fazer uma saudação especial às mulheres, né? E aqui já definindo que eu sou mate-centrada, agradecer, inclusive, o carinho com que a Fábia se pronunciou em relação a mim, né? E dizer que a recíproca é verdadeira. Né? Mandar um abraço para a Laís Abramo. Tamires, é um prazer, né? Te ouvir a juventude, saber que a nossa luta não foi em vão. Agradecer a participação, né, dos nossos companheiros, dos nossos parceiros, do Carlos Henrique Árabe, do Christopher Helzer e do querido Mártios, né, nosso secretário, e dizer que a gente também espera o artigo dele. E te agradecer, Nilma, por estares à frente, né, desse trabalho brilhante que tens feito, como tudo que tu fazes, né, nossa coordenadora do núcleo, e desse núcleo tão significativo, principalmente para as pessoas que lutam pela igualdade racial. Nós pensamos, né, antes de refletir sobre o nosso artigo, de também colocar que, para além, né, de dirigir um terreiro, né, um terreiro matricentrado, né, eu estou secretária do Conselho do Povo de Terreiro e faço parte da rede, da RENAFRO, Rede Nacional das Religiões Afro-Brasileiras e Saúde. E aqui quero fazer uma saudação especial ao nosso Tata Anselmo, que tanto lutou, que tanto esteve sempre presente nas nossas lutas, né? O Lorum Cossipuri. Então, a gente faz essa análise, né, e falo de ciência perceptiva no sentido de que nós, né, do povo de terreiro, nós, negros e negras, nós que viemos, né, do berço da humanidade, nós temos uma forma de perceber e de sentir
o mundo de uma forma diferente, né? Nós sentimos, percebemos e pensamos, e aí agimos. Nós não somos daqueles que pensam, logo existo. Nós sentimos e por isso existimos. Então, quero dizer que essa análise ela vem de toda a construção, né, que o povo do Rio Grande do Sul fez em relação à construção de um conselho do povo de terreiro, um conselho de direitos. E na nossa perspectiva que o Estado ele tem um papel na promoção da igualdade racial e precisa ser consubstanciado isso. Não só através dos investimentos, das novas articulações das políticas econômicas, da política social e ambiental, mas, sobretudo, rompendo com esse paradigma esquizofrênico que tem pautado as ações que escamoteiam as verdadeiras raízes das desigualdades sociais, que têm assolado o nosso país desde sempre, né, desde os primórdios da civilização ocidental, de supremacia branca, escravocrata e colonialista. Então, esse Estado ele precisa pensar a mudança como um compromisso ético, moral, reparatório e, civilizatoriamente falando, do ponto de vista daquilo que a gente sabe que é preciso ressarcir, aquilo do qual a África foi pilhada, como diz Boaventura Sousa Santos, né? Não foi só material, mas também epistemológica. E isso a gente aprendeu muito, né, nas citações do afroteólogo Jairo Pereira de Jesus. Então, há que mudar a lógica de uma sociedade individualista para uma lógica onde as singularidades elas se interrelacionam, onde a conexão seja com tudo, com todos, porque essa é a nossa perspectiva, uma perspectiva fundada nos valores de um processo civilizatório que é obra da humanidade. Então, nós entendemos que todo e qualquer instrumento que se pretenda reduzir os desequilíbrios no ordenamento das políticas que digam respeito à inclusão, e não apenas à inclusão do povo de terreiro, mas à inclusão de todos e de todas, ela precisa ser traduzida em igualdade de oportunidades e de tratamento pelo Estado e pela sociedade. E isso se caracteriza como um instrumento de reparação civilizatória em busca da equidade em todas as esferas do governo e da sociedade. Então, e aí o processo de construção do Conselho do Povo de Terreiro, ele remete a essa força ancestral que tem conduzido a nossa luta, né? Algo que vai para além do conceito ou de uma categoria numa visão ocidental, mas que trata de um conjunto de forças que nunca morrem e que sempre vão influenciar a vida da comunidade. Porque é um conjunto dessas ancestralidades, eu vou falar ancestralidades, que permite que haja uma fluidez de olhares e de percepções que se voltam para todas as direções, que observam e criam formas de resistência, que se convergem na busca de estratégias que sejam revolucionárias, para a construção de um mundo gerenciado pelo amor, pela solidariedade, pelo respeito, pela união, e que seja para além desses parâmetros racialmente limitadores. E isso pauta o Conselho do Povo de Terreiro. São esses princípios civilizatórios que nos conduziram, né, e que continuam nos conduzindo nesse entendimento de que um projeto político, social, ele deve colocar cada um deve colocar os seus dons, as suas dádivas em conexão com a sua força singular, com a comunidade, com os elementos da natureza, com a sua posição no mundo, para dar forma a um conselho de direitos que construímos a partir de uma brecha nesse complexo sistema que enfatiza a individualidade em detrimento da coletividade. E isso se diferencia na busca de políticas públicas, pois se no paradigma ocidental o conceito de direitos humanos ele está forjado na diversidade, na individualidade, no paradigma do ethos africano, ninguém está excluído, todos estamos incluídos. E o conceito de comunidade inclui toda a humanidade. Por isso a gente tem falado tanto em respeito incondicional à humanidade do outro.
E é nessa concepção que nós afirmamos que a unidade, ela valoriza a diversidade por meio da ênfase na comunidade, enquanto ser força. Por isso nós somos né? Somos Ubuntu. E para nós ter um conceito de direito cuja composição ela foi formada por 40% de forças diretamente das comunidades, 30% das entidades representativas e 30% de órgãos governamentais. Isso faz uma diferença na organização, né? Faz uma diferença, inclusive, na forma como essas forças o compõem, né? E isso é levar a sério a democracia. A radicalidade da participação popular enquanto oportunidade para efetivar essas mudanças e consolidar políticas públicas no sentido abrangente dos princípios de solidariedade, alteridade, autonomia, cooperação. Então, isso tem dado sustentabilidade para que nós afirmemos que o Conselho do Povo de Terreiro do Estado do Rio Grande do Sul, que é pautado pelos princípios civilizatórios da tradição africana e afrodiaspórica, é uma ferramenta emancipatória. E quem acompanha a nossa luta, a luta do povo negro, já ouviu ou leu em algum texto que a luta por reparação civilizatória ela não se resume a cotas. Ela vai além, ela é uma luta de pensar estratégias revolucionárias e emancipatórias em todos os campos da sociedade e do poder instituído. Então, o racismo no Brasil, ele aporta falácias, onde o preconceito perpassa por todos os segmentos sociais e está institucionalmente retificado. Então, especialmente diante desse fundamentalismo religioso que tem se caracterizado por práticas teocráticas, baseando-se numa leitura equivocada dos princípios que fundam as religiosidades. Então, para concluir, é importante afirmar que, para o povo de terreiro, a fé e a ciência, elas se conectam em harmonia com a força vital do universo, no combate ao racismo, ao negacionismo, ao patriarcado. Pois a fé que move o povo de terreiro é matricentrada, é antirracista, é emancipatória. Axé, muito obrigada por essa oportunidade e quero dizer que cada vez mais eu me sinto, né, apoderada para poder estar junto com esse povo todo brilhante, maravilhoso, que é, né, o pensamento do povo negro brasileiro. Muito obrigada. Muito obrigada, Iá. Muito obrigada pelas suas palavras, pela sua sabedoria, pelos seus ensinamentos. E eu tenho certeza que as pessoas que lerão o seu artigo vão sair não só engrandecidas, como também mais sábias em relação a toda essa força motriz, matrilinear, matriarcal e potente que tem nas religiões de matriz africana, que tem no candomblé. Muito obrigada mesmo. Olha, não tem palavras para agradecer a presença de todas aqui, todos e todes, nessa live, nesse lançamento do primeiro caderno. Outros cadernos virão. E, mais uma vez, eu quero insistir com as pessoas que aqui estão assistindo essa live, que possam divulgar os cadernos, que possam baixar os cadernos no site da Fundação Perseu Abramo, que ele é feito para vocês, não é isso? Nós os fizemos para que eles sejam divulgados, para que esse conhecimento seja socializado, e não para que ele fique preso numa página ou num PDF que você repassa e a pessoa fala, que interessante, mas não tem tempo nem de abrir, né? Então, a nossa ideia é que vocês possam ler, e por isso é que nessa live nós criamos esse espaço, mesmo que curto, porque vocês já viram que há uma densidade nesses artigos, para que as autoras pudessem falar sobre o que escreveram, né? Mais uma vez, lembrando que Laís Abramo não pôde estar conosco, ela traria uma discussão muito interessante também sobre a questão das desigualdades raciais na América Latina, mas teremos outra oportunidade, né, outras de estar com Laís. Queria, para o encerramento, caminhando para o encerramento do nosso encontro, dizer para vocês que a Fundação Perseu Abramo, ela construiu nesse ano de 2021 um Novembro Negro,
E para quem entra no site da Fundação Perseu Abramo, vai encontrar lá um selo que foi feito também, chamado Novembro Negro, um selo especial para esse momento. E nesse Novembro Negro, várias atividades foram realizadas. Nós tivemos uma live sobre as relações Brasil-África, tivemos uma outra chamada Brasil Transformado pelo Movimento Negro, nós tivemos publicação, uma revista do Conexões Periferias, um dos programas da Fundação, do Reconexão Periferias, melhor dizendo. Nós tivemos esse lançamento do Caderno de Igualdade Racial, que é a última atividade desse Novembro Negro, e eu queria agradecer, então, ao grupo que ajudou a organizar, a Ellen, o Cantalício, o Davi, a Roseli, o Paulo Ramos, a Cris Teodoro, o Mártios também, que nos ajudou a organizar esse Novembro Negro. Dizer para vocês que eu quero deixar todos e todos com um poema que abre também os cadernos, da Cristiane Sobral, chamado Resiliência, que eu acho que fala muito sobre tudo que falamos aqui, de um livro que eu penso que todo mundo deveria ler dela, chamado Não Vou Mais Lavar Pratos. E o poema Resiliência fala o seguinte: por outras portas hei de passar tranquilo, encontrarei o desafio e passarei a segui-lo. Inalcançáveis janelas poderei romper, o final não vai acontecer. Talvez eu tenha que saltar um muro, posso até quebrar as pernas e ficar doente, mas não me entregarei simplesmente, o mal não vai encontrar futuro. Quando disserem já era, talvez eu mude. Só um minutinho. Eu estou lendo no celular e eu me perco. Só um minuto que eu vou voltar. Tchan, 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 tchan. Guardem aí, para eu não perder o poema. Só um minuto que eu vou voltar. Que coisa, né? Logo no finalzinho eu vou perder assim. Espera aí que eu já acho. Opa, achei. Bom, vamos lá de novo. Por outras portas hei de passar tranquilo. Encontrarei o desafio e passarei a segui-lo. Inalcançáveis janelas poderei romper. O final não vai acontecer. Talvez eu tenha que saltar um muro. Posso até quebrar as pernas e ficar doente. Mas não me entregarei simplesmente. O mal não vai encontrar futuro. Quando disserem já era, talvez eu mude o percurso, porque sei, não posso desistir do próximo instante. Algo de bom me espera logo adiante. Quando disserem acabou, a vida estará em curso. Se eu de fato estiver a agonizar perto do fim, encontrarei forças para reverter as previsões. Estarei pronta a reinventar as minhas decisões. Enxergarei uma nova estrada diante de mim. Isso é resiliência, isso é resistência e isso é força ancestral. E é isso que nos move nesse momento, é o que move o NAP de Igualdade Racial, é o que move todas vocês e todos vocês e todos que estão aqui conosco no lançamento desse primeiro caderno, e é o que nós queremos que mova o Brasil, numa reconquista da democracia, que em 2022 a esperança volte a derrotar o medo, que a esperança sorria para esse país, que nós saibamos escolher quem vai conduzir esse nosso país no Executivo Federal. Então, nós esperamos que as pessoas estejam conosco nessa reconstrução do Brasil e esperamos Lula presidente novamente. Muito obrigada a todos e todas, uma excelente noite para todos vocês e fiquem conosco na leitura dos cadernos. Axé.